Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nossa convidada de hoje é especialista em transformar dados em dinheiro, responsável por estratégias de CRM que geraram impacto real de receita em grandes operações do varejo. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, sou o Samir Caran, estou hoje aqui mais uma vez com a Ana Marim, nossa CMO da Performa IT, para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Isso mesmo, Samir, e hoje a gente recebe a Ariana Lucas, ela é gerente executiva de CRM. Ari, seja muito bem-vinda ao Performa que Pode na CBN. Obrigada, Ana. Obrigada, Samir, pelo convite. Muito feliz de estar aqui fazendo parte desse bate-papo. Imagina, a gente que agradece, né? Já nos conhecemos no dia a dia, né? Tocando projetos, né? Atuando ali em ambientes complexos, né? Então a gente vai falar um pouco disso hoje. Vamos falar de varejo, vamos falar de cliente, né? Que a gente é apaixonado aqui por cliente, né, Ana? Então como que a gente consegue... E dados, né? Não tem como a gente falar de tecnologia sem falar de dados, então acho que o papo vai ser muito bom, tenho certeza, né, que vai ser muito bom. Queria começar já desmistificando, até para quem não conhece, o que é CRM, né? Porque a Ana falou umas duas vezes aqui, eu falei mais três, então assim, para quem não conhece, que termo é esse, que bicho é esse, CRM é Conselho Regional de Medicina? Não, né? Não é esse CRM que a gente vai falar aqui hoje, não é verdade? O que é CRM e como é que você vê, Ariana, que ele pode ser um motor de crescimento de receita das empresas? Perfeito. O CRM que a gente vai falar hoje é o Customer Relationship Management e significa a gestão do relacionamento com o cliente, né? O cliente existente já de um determinado negócio. E é super importante falar com esse cliente para manter esse cliente, né, comprando com você. É muito mais fácil convencer um cliente que já comprou com você a comprar novamente do que adquirir um novo cliente, né? Tem pesquisas que falam que é 7 vezes mais caro adquirir um cliente novo do que manter um cliente na base. E o CRM dá muito retorno sobre o investimento, então todas as empresas deveriam investir em manter os seus clientes fiéis. Mas, Ari, então o CRM ele tem que ser tratado como um meio de comunicação ou como um negócio? Como ambos, né? Comunicação para o cliente, né? A gente tem que ter relevância no que a gente está falando com o cliente, né? Tem que conectar com ele, com os valores e necessidades dele. E para o negócio, né? A gente também é intencional em comunicar com o cliente de maneira que ele tenha o comportamento que a gente espera, deseja, né, de parte dele, seja fazendo uma nova compra, seja comprando mais itens, enfim. Então, e essa intencionalidade é o que traz resultado para o negócio. Legal. Vamos começar do beabá. Imagine uma empresa que ainda não está usando isso de uma forma estruturada para gerar resultado. Por onde a gente começa? Por onde você começaria? Quando você quer primeiro identificar uma oportunidade de crescimento em CRM, quais são os primeiros passos? Perfeito. O primeiro passo é olhar os dados de cliente, né? Então, você precisa olhar a sua base de clientes e entender como está o comportamento de maneira geral, né? Então, como está a frequência de compra dos clientes, né? Tem uma árvore de KPIs de clientes que explica a venda do ponto de vista do cliente, que é muito bacana. Então, quantos clientes você tem na base, se essa base está aumentando, está diminuindo, a frequência de compra, né? Com que frequência esses clientes vêm. E se você comparar 2 períodos, você vai saber o que está acontecendo ali, se está saudável ou se tem oportunidades. E aí, a partir daí, você consegue definir métricas, né, metas, para você acompanhar o comportamento do cliente. E, claro, o próximo passo seria fazer segmentações dessa base, para entender como falar com cada cliente. Interessante. Muitas empresas falam que tem dados, né, tem um banco de dados, ou às vezes um bando de dados, né, igual a gente gosta de brincar aqui, mas nem sempre conseguem transformar esses dados em resultado, de fato. Onde que normalmente está o erro quando isso acontece, na sua visão? Perfeito. Acho que na falta de intencionalidade, né, do que fazer com aquele dado. Muitas vezes, né, um executivo escuta um dado no mercado e quer entender como é que está aquele dado na empresa, mas não sabe exatamente o que fazer com isso. Eu já liderei essa frente, né, de análise de dados e os melhores briefings que a gente faz, né, coleta do negócio, né, quando o negócio chega com uma pergunta, o que você vai fazer com isso? Né? Qual o valor que você vai gerar com essa análise? Legal. Porque senão o time de dados fica perdido ali, fazendo um monte de análises que no fim do dia ninguém atua.
né? É só perda de tempo. E aí, às vezes, a gente coloca no briefing, né? O que você vai fazer, qual o resultado você vai gerar, qual o KPI você vai impactar. E aí a pessoa fica reclamando, né? Ai, mas por que eu tenho que responder isso? Tem que responder isso pra gente Só me dá meu finalmente. dashboard, eu só quero, né? É isso, me dá meu dado. E aí, né, acho que quanto mais intencional for essa análise, melhor. Que legal. E o CRM, na sua visão, ele é do marketing, ele é do comercial? Ele é de quem? Boa pergunta. É muito comum, né? Ele está em diferentes áreas, dependendo da empresa, né? Onde fica o CRM? Essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está falando com a empresa. Eu acho que tem diferentes visões, né? Diferentes possibilidades. Eu acho que o CRM tem que estar muito conectado ao negócio, muito conectado ao comercial, né? O comercial que muitas vezes vai trazer aquela oferta que é muito bacana para a gente falar para o cliente, mas o CRM não pode estar muito desconectado do marketing, por uma questão de linguagem, né? De posicionamento da marca, como que a marca se conecta com o cliente. Então, o marketing vai dizer isso, o negócio vai trazer as oportunidades que eu vou comunicar para o cliente. Todas as áreas no varejo, né, existe uma grande oportunidade de todas as áreas trabalharem com CRM. Então, já teve muitas salas de guerra que eu saí de lá com 6 frentes para apoiar, sabe? Então, o CRM consegue apoiar muito. Legal. Você tem uma trajetória aí de bastante sucesso aí, brilhante, passando por várias empresas, normalmente no setor do varejo, né? A gente sabe que o varejo é bem... CRM é uma mina de ouro ali, né? Então, assim, olhar os dados, olhar comportamento. Você pode contar algum caso dentro da sua trajetória onde você conseguiu, na prática, ver ali resultado? Assim, a empresa olhou para o seu cliente de uma forma diferente, não só para, obviamente, vender mais para aquele cliente, mas para cuidar melhor daquele cliente ou para, de fato, entregar mais valor, né? Quando a gente fala isso, a empresa, no fundo, eu quero também prestar um melhor serviço e, com isso, meu cliente vai se tornar um cliente mais fiel, né? Você pode contar algum case que te marcou na sua trajetória, que você gosta e pode compartilhar? Bacana. Acho que falar da minha experiência mais recente, né, na PagMenos, a gente trabalhava com os clientes de cuidado contínuo, né? Aqueles que têm alguma condição crônica ali que eles vão tratar o resto da vida. Legal. E é super importante ter o cuidado com esse cliente, né? Não só tentar vender, claro, a gente tinha as regras de lembrete de recompra, né? Olha, o seu medicamento vai acabar em 3 dias, né? Você precisa recomprar e tal. Esse lembrete já ajuda, mas a gente também investiu em desenvolver conteúdos para ele se cuidar, né? Além do óbvio, como cuidar do diabetes no dia a dia. Você ingerir bastante líquido, fazer uma caminhada logo após as refeições. Então, a gente tinha uns conteúdos bem leves que a gente compartilhava também. E os serviços de saúde, né? Então, as farmácias têm uma sala de aplicação de vacinas, uma sala de auxílio farmacêutico. E a gente tinha alguns exames grátis e a gente falava deles também. Então, o cliente podia ir lá se cuidar com a gente, não só comprar. E essas comunicações eram por e-mail? Por e-mail, porque cabe bastante conteúdo, né? Dá para contar bastante coisa ali, né? O e-mail é um canal um pouco mais acessível, né? Um pouco mais barato. Sim, massa, né? Mas era uma mais volume de milhões de clientes, né? Que tem. Exatamente, a gente Pague tem que menos. ser consciente nesse uso. Exato. Mas a gente também usava outros canais, né? Uma mensagem curta, um SMS ali de amanhã tem vacina grátis de gripe. Então a gente fazia essas mensagens mais curtas, variava, dependendo do canal, quanta informação a gente precisava passar. Interessante esse exemplo que você deu, que vai até a experiência física, porque acho que ainda tem muita empresa que trata a área de CRM como o canal de disparo de e-mail, né? O spam, né? A área que fica mandando spam para o cliente. E tem muita gente que, infelizmente, e eu estou falando agora como cliente, cara, o e-mail é recheado de spam, coisas que eu não quero receber, que às vezes não me agregam valor. A linha é muito tênue, né, Ari? Então, assim, como que a gente consegue, dentro dessa inundação de informação que as pessoas, né, os consumidores hoje recebem de todas as marcas que querem se relacionar com ela, como é que você sugere uma estratégia para conseguir se destacar, né, e realmente conseguir gerar valor? Olhar os dados do cliente, entender o que é relevante para ele antes de disparar. Né? Se a gente mandar tudo para todo mundo, a gente vai estar tendo um gasto à toa e a gente vai perder a atenção do cliente, né? Um dos maiores riscos é quando você super impacta o cliente, ele dá opt-out, né? Ele se descadastra da comunicação e aí você perde o canal de comunicação com ele para sempre. Então, focar sempre em relevância, né? Personalização,
entender se aquilo realmente faz sentido para ele, se ele já comprou no passado ou se pessoas como ele, né, pela segmentação de perfil comportamental, têm interesse naquele produto, enfim, naquele serviço. Que você espero que algumas empresas que estão mandando spam para mim estejam ouvindo aqui. E não, sério, essa super... Cara, eu recebo às vezes e-mail da mesma empresa todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Não faz sentido. Eu sou uma que me descadastro vai sempre. Lá, eu tenho toda preguiça de entrar e não, eu faço isso para limpar. Então, eu acho que muito legal, né, o que você está colocando. Cara, você tem que entender o que é importante e ouvir também o cliente, né? Como é que vocês fazem para ouvir? Porque é difícil. Provavelmente eu não tenho 12 clientes, né? Tem milhões de clientes, né? Então, você fala muito de coletar os dados, mas tem também o lado mais humano, vamos dizer assim, de conseguir ter alguma estratégia de entender o que é valor para essas pessoas? Com certeza. Acho que através dos dados já é possível, né, ter um cheiro ali. Então, se teve um autodescadastramento, porque a mensagem não foi bacana, então o dado ele já dá o sinal dele. Mas o estado da arte é quando a gente consegue juntar tudo, né? Juntar pesquisa, juntar a nota do NPS daquele cliente, resultados de pesquisa. Então, réguas de relacionamento de churn, né, de abandono ou pré-abandono. Coloca uma pesquisa, se o cliente voltar, ele responde a pesquisa, enfim, a gente entende por que ele abandonou. Então, acho que juntando todas essas visões, a gente consegue ter uma visão clara do que está acontecendo. Boa. Então, hoje a personalização da mensagem, ela é um diferencial ainda ou ela é uma obrigação? Todo mundo deveria estar fazendo? Ela é uma obrigação. Já tem pesquisas que dizem que 71% dos clientes esperam a personalização, né? Esperam que seja relevante para eles, e 76% ficam frustrados quando não é relevante. Principalmente se a empresa me conhece, né? Me relaciona há muito tempo e eu recebo algo que não faz sentido. Né? Então, já causa um atrito na jornada do cliente, não ter essa personalização. E, Ari, explica um pouco para o nosso público o que é a personalização dentro do CRM, senão pode ser que algumas pessoas pensam que é falar oi Ana, ou oi Samir, sabe o oi nome? Isso é personalizar? Isso é o começo da personalização. Lá atrás, né? 20 anos atrás, talvez era. Eu sei o nome do cliente, mas eu também sei muitas outras coisas. Né? Então, se você se identifica em todas as compras, eu sei qual sua loja preferida, eu sei quais produtos você comprou, baseado no ciclo de recompra desse produto. Né? Se é um produto que você deveria comprar, né? Porque outras pessoas também compram todo mês, eu sei quando esse produto vai estar acabando para eu te oferecer um novo. Enfim, e até outros dados. Né? O limite é infinito, a gente pode coletar através de pesquisas, os seus dados, enfim, fazer uma série de segmentações e personalização. Né? Então, aí a gente fala de hiperpersonalizações, né? Como que você faz a gestão disso quando você está falando de milhões de clientes e milhões de personalizações, né? Não é um estagiário escrevendo... Socorro! Socorro, cuidar dessa régua, né? Acho que quem faz essa régua? Já faz uns 10 anos que a gente tem boas ferramentas no mercado para fazer isso. Tá bom. Né? Através de um data lake, com uma ferramenta de personalização com modelo de machine learning. Né? A IA, que já acontece há um bom tempo, mas a gente não chamava tanto de IA. Né? Sim. Então, eu faço um modelo de propensão com diferentes variáveis, olho os produtos que esse cliente comprou. Né? Idealmente, eu pego já todos os produtos que eu tenho para oferecer, todos os clientes, e aí eu distribuo quais são os mais relevantes para cada cliente. Com isso eu ganho eficiência para fazer tudo de uma vez só, né? Esse processo antigamente levava, sei lá, uma semana para fazer para 20 milhões de clientes, agora está levando poucas horas, né? A tecnologia evoluiu bastante nesse sentido. Caramba. Então... É por isso que quando eu vou numa farmácia, o pessoal pede, né? Tem um cadastro da loja, bota aqui, etc. Porque estão conhecendo melhor. Isso faz com que ela consiga prestar um serviço melhor, né? Me dar promoções daquilo que eu quero. Não adianta me dar uma promoção aqui de, sei lá, tônico capilar, né? Eu não preciso, claramente. Claramente eu não preciso, né? Tô brincando. Então, assim, o que você vê de valor, né? Como é que eu conheço melhor para eu gerar algo? Senão eu estou investindo dinheiro, talvez em marketing, uma campanha de algo que não vai me impactar, né? Perfeitamente. Boa. Pessoal, o papo tá uma delícia, mas a gente vai fazer uma pausa rápida. Segura aí que a gente volta já, logo depois do intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta com Performa que Pode na CBN Campinas e hoje com a Ariana Lucas, gerente executiva de CRM. Ari, você comentou de Data Lake, de Machine Learning, então quero... Palavras difíceis. Aqui Palavras difíceis, difíceis, né? Mas que não é nada, nenhuma engenharia de foguete. É só conhecer os dados do seu cliente e uma IA, né? A máquina que está ali aprendendo e combinando essas informações para dar melhores informações para a gente, né? E partindo dessa linha narrativa, conta pra gente, na sua visão, qual que é o primeiro uso de dados que já pode gerar impacto real no negócio? Então, para os nossos ouvintes que estão aí, né, degustando desse conteúdo agora, né? Qual que é a dica que você daria? Olha isso primeiro, que isso vai mexer o ponteiro do negócio. Perfeito. Acho que olhar a base de clientes. Então, a primeira coisa é entender todos os cadastros que você tem de clientes, o histórico de compra que você tem identificado, olhar como está o comportamento dessa base. Então, a gente pode entender, por exemplo, que a gente tem um abandono de clientes muito grande. Então, eu vou falar com esses clientes que deixaram de comprar recentemente e nisso eu já tenho muito valor. Então, eu começaria por aí. Eu tenho uma máxima, né, de CRM, que se você trata 2 clientes igual, um deles você está tratando mal, né? Porque cada consumidor, cada pessoa é único, né, na verdade. Claro que é muito difícil, né, tratar todo mundo de uma forma hiper personalizada, como a gente falou, mas eu gosto de dar um exemplo. Vamos pegar o Netflix. Não tem o Netflix de ninguém que é igual ao do outro, não é verdade? Verdade. Não tenho, nunca vi. Então, se abre o seu, vai ter lá uma coisa, tem o perfil da Antonella, vai ser completamente diferente, o da Ari, o meu. Então, assim, eles conseguiram, eu acho, tanto que hoje isso virou até termo, né? Então, por exemplo, eu falo, a gente fez um projeto desses para um cliente nosso do agro, né? E aí eu posso explicar da forma mais complexa aqui, que é assim, nossa, a gente fez um machine learning para colocar ali um cruzamento de bases de dados segmentadas para que cada vendedor veja a maior potencial de venda cruzada de produtos para um cliente. Aí eu explico melhor. Não, na verdade a gente fez o Netflix do agro. Aí o cara, entendi. Ou seja, a gente consegue mostrar para cada cliente quais são os produtos mais específicos, que ele mais tem chance de comprar, que ele precisa naquele momento ofertar para aquele cliente dele, ou que ele compra de uma cesta muito próximo, mas nunca comprou de um determinado produto que deveria fazer parte daquela cesta, daquele perfil. Então, eu gosto de usar, né, esse exemplo porque acho que tangibiliza, né? Por exemplo, eu vejo que é uma empresa que conseguiu muito bem tratar esse tema da hiperpersonalização. Como é que você tem visto essas tendências no varejo? Né? Será que o varejo está conseguindo, no geral, acompanhar essas tendências? Que tipo de ações aí que você tem visto, de tendências mesmo, para conseguir levar essa experiência para dentro do varejo, seja ele físico ou online? A gente tem visto muito... lembra o wrap-up do Spotify? Do Spotify, no final do ano, retrospectiva lá. Retrospectiva, desculpa, estou usando muitas Não, palavras. tranquilo. Então, a gente tem visto muito isso também nos varejistas, né? Então, a gente está conseguindo ler cada vez melhor o comportamento do cliente e definir um perfil, né, um segmento, esse cruzamento de pessoas como eu, né? É uma das primeiras coisas que a gente faz como CRM. Eu vou criar uma segmentação, eu vou entender em moda quem é o cliente mais fashionista, quais os estilos que ele compra, as pessoas que compram esse estilo, né? O que falta na cesta delas para compor. Então, o varejo tem caminhado bastante nesse sentido. As cacheadas, né? Então, a gente olha para quem compra produtos de beleza. A gente consegue entender qual o perfil de cliente que é do cacheadas e oferecer produtos para caixas. Então, vai ficando cada vez mais específico, cada vez mais gerando essa identificação, né? Então, as pessoas ficam felizes de se ver reconhecidas ali no que a gente coloca também. E Ari, na sua trajetória, o que você já viveu dentro da indústria e do varejo, já teve alguma vez que o dado mais atrapalhou do que ajudou? Geralmente, quando o dado está errado, né? Está mal organizado na base, enfim. Então, acho que... Sujeira, né? Sujeira, às vezes... Cadastro errado. Exatamente. A unificação de cliente foi uma dor, né, para os varejistas ao longo do tempo, durante bastante tempo. Eu vi mais de um, né? Então, a gente via lá, nossa, está aumentando o número de clientes, uau! E aí ficava todo mundo feliz. E aí, quando a notícia é muito boa, né, o santo desconfia. Fala, gente, mas será que é isso mesmo? Vamos olhar se não é uma unificação de dados? Então, assim, o CPF estava num formato
diferente, em 2 tabelas diferentes, e não estava unificando, né? Eu via 2 CPFs, achava que eram 2 clientes, na verdade era um só que um tinha ponto, o outro não tinha, enfim. Às vezes aí, sistemas diversos, né? sistemas que vão se conectando, né? Sim. A gente viu o varejo se digitalizar, né? Exato. Então, existiu o dado da loja física, depois existiu o dado do e-commerce, e em algum momento essas 2 coisas precisam se falar, e aí sempre era super comum ter esse gap. Boa. Quero falar um pouco de fidelidade, né? Eu ouvi uma vez uma máxima de que no varejo fidelização é simplesmente quando não ter uma opção melhor. Né? O cliente é fiel a você até que ele tenha uma opção melhor, vamos dizer assim, né? Em outras palavras. Então, assim, cara, ele continua comprando naquele mesmo local, ou você continua frequentando, sei lá, um restaurante que você vai, até que surja algo melhor, né? Então, assim, fidelidade até a página 2, não é um casamento, tá certo? A gente não assina um contrato. Então, eu acho que é até uma palavra interessante, né? Quando a gente fala, né, desse termo. Qual que você tem visto, ou que estratégias você tem visto que hoje funcionam melhor? Porque a gente já viu várias tendências, né, ao longo do mercado, vários tipos de programa, e muitas vezes a gente já vê programas que começam muito bem e depois perdem engajamento ao longo do tempo. Como é que você pode trazer, talvez, na atualidade, quais são as tendências, ou o que de fato gera fidelidade para o consumidor? Perfeito. Eu acho que é um combo de coisas, né? Antigamente você dava um desconto, ficava dando desconto e tudo bem, era muito comum. Agora a gente precisa olhar pro programa de fidelidade com um olhar mais de identificação também, né? Ele avança meus valores, ele me ajuda, por exemplo, tem programas de fidelidade hoje que fazem uma doação no seu nome. Você pode usar o benefício para fazer uma doação. Você tem um engajamento emocional, né? Experiências encantadoras. Então, uma parte do programa de fidelidade que a gente fazia na PagMenos, por exemplo, a gente já ia patrocinar um evento, né? A gente chama isso de Elegant Currency. Eu já ia pagar aquilo, eu já gastei com aquilo, não vou gastar nada mais para dar aquilo para o cliente. Então, eu levo um cliente para um grande evento, né? Um Lollapalooza, eu levo o meu cliente ouro para lá. Uau. E ele vai se sentir uau, nunca mais ele vai esquecer dessa experiência. Uau. Exatamente. Não tem ingresso sobrando aí, não? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Você vai no Lollapalooza? Pra você. Tô procurando convite pra você. Então tá bom. Não é minha cara, não. É isso. Eu acho que cai na mesmice, né, o programa de fidelidade, quando você ou desafia o cliente a fazer sempre as mesmas coisas, né? Você não dá um desafio diferente, você não cria benefícios. Entra na mesmice ali, às vezes o que era no valor no início, depois acaba deixando de ser diferencial. Ou pior, ou você está exigindo que o cliente gaste cada vez mais para ter acesso aos mesmos benefícios, né? Então isso causa frustração também. E o que faz um cliente abandonar o programa de fidelidade? Não quero mais, estamos terminando. Eu acho que ele não vê valor, né? Acho que de maneira simples ele não vê valor, ou eu causar esse tipo de frustração, né? Eu fazer uma promessa e eu não cumprir essa promessa. O cliente até tolera erros honestos, assim, né? Tive uma experiência ruim porque não chegou direito na loja, ok. Mas se ele se sente enganado, aí esquece. Quais são os tipos de promessas quebradas? Você pode dar alguns exemplos? Desconto que não funciona. Não chega nunca. Não chega nunca. Ou você... Eu acho prazo. Posso falar um exemplo? Prazo é uma promessa quebrada? Se eu tô muito errado? Sim. Desculpa, não quis te cortar. Mas assim, eu fico louco com o programa de cashback. É cashback que eu tenho que usar em 28 dias e de um negócio que eu compro uma vez por ano. Sei lá, fui lá, comprei um presente pra minha esposa numa loja que não é uma compra recorrente. Você ganhou um cashback, né? Não vai me falar que eu tenho que dar todo mês presente, tá? Eu já achei que você tá pensando nisso. Nem vem. Mas vamos lá, você não vai todo mês comprar uma joia, um relógio, sei lá, entendeu? Você tem um cashback pra usar em 28 dias. Cara, desculpa, não é uma compra recorrente. É um benefício que eu não vejo valor. Exatamente. E isso não gera, no meu ponto de vista, tá? Pode ser que eu não seja o cliente que eles estão procurando. Pode ser. Entendeu? Eu comprei um presente numa loja de lingerie, sei lá, por exemplo, que foi o que aconteceu. Eu dei um presente. Mas eu comprei de presente pra ela, não era pra você mim. usar. Então eu não vou usar o cashback, entendeu? Tipo assim, no meu CPF especificamente. Então, será que isso não está sendo usado de demasiado, de forma demasiada? Será de forma
não tão estratégica, porque talvez se aquele cashback, vai lá, fosse por 6 meses, pô, talvez eu tivesse essa chance de voltar na loja. Mas é um benefício que eu não vi valor e eu não vou voltar só porque eu tenho cashback e ter que fazer uma compra de mais R$300 para ganhar mais 30, entendeu? Mas algumas pessoas voltam, não voltam para usar esse cashback? Então, eu falei, pode ser a minha visão, Mas, entendeu? aí, Enviesada. é importante adaptar os tempos, né? Pelo menos segmentar os clientes e não dar o mesmo prazo para todos os clientes. Isso. Tem um grupo de clientes que vai voltar vai voltar todo mês. Tem um grupo de clientes que vai voltar a cada 6 meses e tem um grupo que vai voltar a cada ano. É isso. Né? Você pode, como CRM, tentar antecipar a compra, mas, né, nem tanto. Imagina então, você comprou um carro, você falou assim, você ganhou desconto para comprar o próximo carro daqui 2 meses. Tipo assim, cara, peraí, não adianta nada, é um programa que não tá gerando valor. Já aconteceu isso comigo com geladeira. Nossa, então, olha, um produto geladeira. que você gosta, que você já comprou. Eu falei, sim, pois eu já comprei. Mas eu acabei de comprar, assim, eu vou comprar outra geladeira, né, agora. Ari, então não dá para ter fidelidade sem personalização, né? Não dá. Exato. Não dá. Acho que essa é a conclusão, né? Como é que você mantém, né, aquele cliente se você não entende quem ele é? Exatamente. Quanto maior a empresa, legal, mais ela precisa personalizar. E aí faz sentido a gente dizer que no futuro, então, a fidelidade, ela deixa de ser um programa e ela passa a ser uma experiência como um todo? Sim, eu acho que já é, né, de certa forma. Então, se você teve uma frustração ali com a marca, ou aconteceu alguma coisa totalmente fora do controle do CRM, né? Essa empresa ela teve um prejuízo de imagem, teve um acidente, teve alguma coisa que ela fez, as pessoas podem, né, deixar de comprar ali. Com certeza, então, impacta muito. É toda a operação, né, a fidelização do cliente. Então, todo ponto de contato contribui para essa fidelidade. Queria falar um pouquinho de IA, né? A gente falou um pouco de dados. A gente sabe aqui muito bem, já falei algumas vezes no podcast, que o dado é a matéria-prima da IA. Né, a gente tateou aqui o tema. Como é que vocês têm usado, ou como é que a área, né, de fato, tem se beneficiado hoje da inteligência artificial e que impactos você tem visto que isso pode trazer ainda mais para o futuro das marcas, para o futuro dos varejistas? Como que você enxerga aí, Ari, falando um pouquinho de futuro e IA? Então, ano passado a gente ganhou o prêmio, né, o prêmio Abend, que é a maior organização que coloca os cases de CRM, né, no mercado. Então foi CRM Data Driven, porque a gente identificou, né, uma tendência de abandono do cliente, né, um aumento do churn, um aumento do abandono. E aí a gente revisou, né, as regras de relacionamento que já estavam lá há anos. Então é super importante a gente revisar essa estratégia. A gente reviu o modelo, a gente reviu as estratégias promocionais, né. Então, em vez de um incentivo de um gasto maior do que o cliente está acostumado a fazer, um gasto igual ou menor, para ele voltar. E aí, se ele não voltasse com a primeira régua de retenção, a régua de churn um pouco mais agressiva, com mais canais. Então, a gente foi colocando mais canais e evoluiu o modelo. Tentando então, prever esse comportamento, né, do que pode estar acontecendo. E há praticamente uma bola de cristal aí, né, ajudando a gente a prever. Ari, então, pensando em inteligência artificial, vamos falar um pouco agora sobre produtividade. Né, ainda mais no desdobramento das artes, das campanhas. O que você tem visto que o mercado está praticando? O que você orienta quem trabalha com varejo a começar a olhar? Perfeito. A IA tem ajudado muito a produzir mais peças com menos tempo, né? A gente não tem mais tanto bloqueio criativo, né? Agora com a IA a gente vai lá e fala o que a gente precisa e a IA ajuda a gente a pensar, né? Então, o trabalho do copywriter fica muito mais fácil, né, da pessoa que escreve ali os textos. A geração de imagem, né, então você pode gerar várias imagens, fazer variações, fazer teste AB. Às vezes o custo de agência que você tinha para fazer aquela imagem, você não custo tem e mais. tempo, né? Exatamente, então aumenta muito a produtividade. Então a gente tem visto esse uso bastante recorrente da IA. Eu gosto de falar que a IA é uma ferramenta, sim, de produtividade, mas também de muita criatividade, né? Como você comentou. Então, assim, não só eu posso ser mais produtivo em fazer mais rápido aquilo que eu já sei fazer, mas ela me ajuda a desenvolver novas habilidades ou fazer melhor, né? Eu consigo criar hoje coisas que eu não conseguia, né? Então, assim, pessoas que talvez não eram da área passam a conseguir aprender uma nova habilidade,
Não que ela vai se tornar o gênio profissional sênior com o IA. Não é isso. Mas ela pode usar a IA para aprender. Né? Ela pode usar a IA para desenvolver uma habilidade nova, né? E, obviamente, isso encurta o tempo. Né? Então, eu gosto muito dessa visão de criatividade. Aliás, criatividade hoje na internet é o que não falta, né? Ainda mais no Brasil. Você vê Os brasileiros coisa. são os melhores que temos. Teve lá, a galera fez missão pra Lua, né? Que teve a missão espacial. Aí, pô, o que deu de meme, né? De produto na Lua e não sei o que. Tiramos foto, achou aqui, voucher de promoção, né? Tipo assim, cara, imagina o timing. Por que eu achei isso? Eu peguei esse exemplo? Porque a ação tinha que sair naquele dia. Exatamente. Não adiantava sair um mês depois. Imagina que você vai ter que ter uma agência, né? Aí você manda, aí espera 2 semanas, aí você vai aprovar, não gostei. Cara, às vezes você teve a ideia da campanha no dia, aconteceu algo no dia. Hoje a gente está conseguindo, com o IA, gerar realmente conteúdos que antes não era possível. Então, por isso que eu falo que eu acho que, assim, concordo 100% que, de fato, ela aumenta a produtividade, mas eu tenho esse outro olhar que ela aumenta também a sua capacidade criativa. Você consegue colocar em prática campanhas que eram impossíveis de você fazer antes. Né? Com essa rapidez, né? Porque levava muito mais tempo. Não, mas aí a campanha era impossível porque ela não fazia mais sentido, entendeu? É isso aí. Porque se o timing já tivesse passado, aquilo já foi. Já aí não é melhor fazia- não fazer, porque senão eu vou falar assim, pô, é o Barrichello, né? Então, assim, aquela brincadeira, né? Então, assim, não adianta se fazer uma campanha um mês depois de que passou aquele tema. E você, do lado pessoal, tem usado a IA? Como é que ela te ajuda como profissional? Muito. Acho que tem ajudado os executivos, né, a pensar, a colocar ali os dados e entender, né, qual a melhor estratégia, a se comunicar de maneira mais clara, né? Então, às vezes você tem uma conversa difícil ou, né, uma mensagem difícil para passar. Fala com a IA ali para ajudar a formatar o seu discurso, né? Então, na minha vida pessoal eu utilizo para tudo, assim. Eu fiz uma estampa com temas de camiseta, né, pro meu namorado de presente, ele vai receber amanhã, então já vai ter passado aqui, o episódio, já vai ter passado. Ó, gostou da surpresa aí? Como é que ele chama? Thales. Ô, Thales, espero que tenha gostado da surpresa. A gente ficou sabendo antes Deixa de você, nos comentários que a gente quer saber. Pois é, então a gente consegue, né, juntar vários conceitos ali, né, de maneira criativa. A gente demoraria muito tempo e ali a gente consegue fazer muito rápido com muita qualidade, né, cada vez com mais qualidade, né. Então você usa uma IA para criar, outra IA para aumentar a resolução. Então tudo isso. Não, hoje se tira IA de mim, eu não sei o que eu faço, né? Realmente não consigo mais produzir da mesma forma, com a mesma velocidade e qualidade que produzo hoje, né? Viramos dependentes de IA. Total. E falando em IA ainda, aonde que você entende que ela aplicada no CRM gera mais impacto? Por exemplo, para quem ainda não está usando a IA conectada ao CRM, o que você sugere que seja feito primeiro? Acho que a escolha de canais, né? A escolha de o melhor canal para falar com o cliente, né? Então, nas regras de relacionamento para aumentar o ROI. Então, eu consigo prever qual o melhor canal que você vai responder mais rápido e eu começo por aí, né? Ou você pode falar para IA, comece com os canais mais baratos e depois aumente para outros canais. Então, tem diferentes formas. Cada um prefere ser contatado também de um jeito, né? Então, assim, isso faz parte do que a gente falou da hiperpersonalização. Então, não é só a personalização do conteúdo, né? Não é o conteúdo e o produto, né, que eu tô falando, mas também o canal, né? De como que eu quero receber aquela informação. Eu queria falar um pouquinho agora, Ari, da sua trajetória, né? Você passou aqui por moda, mercados, varejo alimentício, saúde. É tudo igual? Falando do ponto de vista de CRM, é só copiar e colar ali a estratégia que funciona num, funciona no outro. O que muda, né, entre esses setores? Acho que as similaridades são entre o varejo de supermercados e o autosserviço da farmácia, né, a parte de beleza ali tem muitas similaridades. Então, o cliente vai por uma oferta, ele vai comprar ali o produto que ele precisa. Até porque tem produtos que vendem em ambos, né? Sei lá, shampoo, alguma coisa, vende supermercado e vende farmácia também. Exatamente. Então, ali, né, você está falando de uma compra de dia a dia, de repor, é muito mais simples, né? Um cupom eu convenço o cliente.
quando a gente está falando de moda, eu já tenho que ser mais preciso, né? Eu tenho que acertar o seu estilo. Nossa, verdade. Já não é uma compra de necessidade, que não basta eu lembrar o cliente que ele está, né, tá na hora de comprar o medicamento, que às vezes na saúde é isso, é uma Sim, necessidade. A outra é mais impulso, talvez. Exatamente. A outra é mais impulso, gerar desejo, né? Na moda é isso. Então, você tem que acertar no gosto do Nossa cliente. consultora de moda da Performa é ela. Eu falo Experimenta que... você ir com a camiseta amassada. Não, nós somos o nosso cartão de visita, então sim, a nossa aparência importa muito. Precisamos, a primeira impressão é a que fica, e depois, para você reconstruir essa primeira impressão, leva trabalho, inclusive dentro de relação Tem alguns no na Performa que CRM, tem que nascer né? de novo, né? Não sei se Não, mas hoje com a IA a gente... gente consegue dar um tapinha. É boa. E para uma empresa, né, que desenha uma estratégia, falando de juntar esses temas. A gente falou de IA, algoritmo, ferramentas, tem um monte, né? Como é que a gente se diferencia, então? Porque se a inteligência artificial é a mesma para todo mundo, né? Outro dia eu estava refletindo isso, papo de bar também, tá? Não tem certo ou errado essa pergunta, tá? É realmente a sua opinião. Pô, legal, tá? Todo mundo agora zerou o cronômetro, né? Bom, surgiu, principalmente falando de IA generativa, né? Que a gente tá falando agora, pô, criação, revisão de textos, imagens, isso é super legal. A ferramenta que uma startup tem é uma ferramenta que uma empresa de bilhões tem. É a mesma ferramenta. Tudo bem? Super acessível. Tá todo mundo igual, então? Tá todo mundo hoje em pé de igualdade? Como que eu me diferencio? Como é que uma empresa realmente pode agregar ali valor, agregar o seu diferencial, já que as ferramentas que talvez no passado era o diferencial, hoje já praticamente virou um commodity e o motor da IA pode ser o mesmo para todo mundo? Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com os valores dos clientes, né? Cada vez mais humano, cada vez mais conectado. Então, entender a necessidade e ir além, né? Entender as tendências do que a gente está falando no mundo, e tentar ser sempre positivo, né? Mudar alguma coisa para positivo na vida do cliente, né? A gente não pode só querer que ele consuma, mas também que ele seja feliz com aquilo que ele está consumindo. Então, tem alguns gatilhos que eu acho incômodos, que é assim, você vai chorar se você não tiver isso aqui. Quando eu recebo uma comunicação desse tipo, muito apelativa... Sim. Passou do ponto. Passou do ponto. Né? Então, você está usando um gatilho de urgência, que é legal ter um gatilho de urgência, mas de uma maneira muito agressiva. Então, você vai arrasar com esse lookinho, para mim faz muito mais sentido do que você vai chorar se você perder de comprar esse produto. Entendi. Então, acho que a gente ser positivo e se conectar com os valores dos clientes. Interessante. Ou seja, não basta ter algoritmo, tem que ter estratégia. Exatamente. Né? Hoje é mais importante a estratégia do que o algoritmo. E tem que ter intencionalidade. Vou contar uma campanha de personalização que eu fui impactada, que uma companhia aérea me mandou, porque o Dia dos Pais estavam chegando, e ele perguntou assim, a gente sabe que essa data pode ser sensível para algumas pessoas. Você gostaria de receber essa comunicação? E eu fiquei tão impactada, porque o meu pai faleceu, e eu coloquei que não, eu não queria receber, e eu não recebi nada. Nos Dias dos Pais, uma outra empresa, um aplicativo de serviços, me mandou, compre isso aqui para o seu pai. Então, assim, olha a falta de intenção num cuidado simples, que é você ouvir o seu consumidor. Hoje, essa prática, ela é comum no varejo ou é Dia dos Pais, Dia das Mães? Vai que vai. Ela é rara. A gente fez isso na PAG, a gente também fez Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente fez esse descadastramento das campanhas do mês, né, para as pessoas. E acho que vou citar um outro exemplo também das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então, estava tendo enchente, a gente suspendeu toda a comunicação promocional e a gente, né, lógico, não foi só o CRM, toda a empresa se organizou para distribuir alguns medicamentos gratuitamente. Então, a gente falou dessa distribuição gratuita de medicamentos. Então, parou o promocional, focou em ajudar, né, em ser humano. Então, às vezes, silenciar é melhor do que falar. Então, o CRM tem que entender também isso. O maior desafio hoje, na sua visão, para essas empresas dentro do tema, ele é mais técnico ou é mais organizacional? Com certeza mais organizacional. Então, por quê? O que mais pega?
né, dentro Eu do acho que assim, tema, as empresas não estão acostumadas a automatizar, né? A gente tem os processos que sempre foram feitos de uma maneira, sempre deram certo daquela maneira, Uhum. para que mexer? Então, esse é um primeiro bloqueio, né? Acho que a gente também Resistência a tem... mudanças, né? Exatamente. A falta de organização para fazer da maneira correta também, né? Porque hoje todo mundo está usando IA. E se a gente não tem uma IA oficial da empresa, pode ter certeza que o analista está Tá usando usando. Vixe. alguma ali por fora. Falei e isso expondo os hoje dados. com o cliente que tava assim, não, porque a gente não tem uma IA. Falei assim, deixa eu te contar uma coisa, você tem. Que você saiba, né? Vou te contar um segredo. O pessoal tá usando, tá? Pois é, então é necessário que as empresas invistam cada vez mais nesse letramento, né? Tem que fazer parte do onboarding, essa que é a IA que a gente usa aqui, esses são, né, os limites e por aí vai. Então acho que vai exigir uma organização das Pessoas, né, Ari? Assim, a gente sabe que hoje as organizações são feitas de pessoas, né? Um conjunto de CPFs. Tá todo mundo bastante ali ansioso, né? Essa questão da mudança do mundo, né? Essa velocidade com que as coisas estão emergindo, né? Com o tempo, capacidades cognitivas diferentes que a gente precisa utilizar, que talvez a gente não usava. Então isso gera uma ansiedade, né? Isso gera efetivamente uma sentimento de, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu acredito muito que você falou de resistência, né? Resistência à mudança. Não acho que as pessoas resistem à mudança porque querem. Elas resistem a mudanças desconhecidas, né? Resistem ao medo da incerteza, ao medo do desconhecido. E aí eu tô dando essa volta para te fazer a seguinte pergunta. Eu não vejo tanto, pode ser que não é a minha área, né? Efetivamente, mais tecnologia, mas tanto quanto a gente fala de letramento, treinamento, por exemplo, de tecnologia, a gente dá treinamento de cliente. Né? É comum isso? Eu não vi, pode ser ignorância, tá? Porque hoje o que mais tem dado é, cara, treinamento de IA, entender como usar, técnica de machine learning, olhar para ferramental, enfim, a gente tem dado muito. Agora, quando você fala, por exemplo, né, de programa de fidelidade, é igual, voltando no início do episódio, não é de uma área. Todo mundo deveria respirar isso, né? E eu não sei se todo mundo tá na mesma vibe. Né? O que eu tenho visto em várias empresas, às vezes é uma bandeira que mais uma área puxa, e não sei se o financeiro puxa da mesma forma que deveria, né? Tocar, a banda tocar no mesmo ritmo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Qual a sua visão sobre isso? Eu, como área de CRM, sempre sou a pessoa que faz os treinamentos de cliente, né? Mas você me lembrou de um caso muito interessante, que assim, quanto maior a empresa, mais silos, mais as pessoas tendem a desconectar uma coisa da outra e entender o cliente como uma entidade distante. Exato. Então eu já ouvi assim, a gente precisa vender e vamos focar na venda e a venda, não sei o quê. Eu falando, gente, mas é através do cliente que você vende. Não existe venda sem o cliente comprar. Literalmente. Exato. Então, tem uma frase do Sam Altman, que é o fundador do Walmart, que ele fala: o cliente ele pode demitir todas as pessoas de uma empresa, do CEO à pessoa que está lá vendendo, simplesmente gastando o dinheiro dele em outro lugar. Isso. É simples assim. É verdade. O cliente é imperativo, né? Não tem como a gente fugir. Aliás, será que não tem? E a IA? Será? Será? Sabe que a gente falou no último episódio, pegando um gancho aqui, claro que tem o cliente por trás, né? Mas indo para a reta final, eu sempre gosto de falar um pouco de futurismo, tá? Boa. Futurismo mesmo. A gente tem visto muito uso de IA dentro das empresas, a gente já falou aqui vários casos, aliás, você trouxe exemplos brilhantes, mas a gente tem visto uma tendência muito grande, e está acontecendo cada vez mais, da IA estar do outro lado do balcão. Ou seja, a gente está vendendo para IAs. E aí, as empresas estão preparadas para vender para uma IA? É uma ótima pergunta. Eu quero que a minha geladeira reponha assim, automaticamente. É uma IA que vai comprar. É o futuro. Exatamente. Então a gente estava falando sobre isso. Qual a sua visão? E aí, CRM, tô quebrando paradigma aqui, beleza? Eu sei que por trás tem o dono da geladeira.
é um cliente, continua sendo. Mas talvez algumas tendências é que o cliente não vai mais estar tomando a decisão. Ó, para ele, ó, sendo bem sincero, ó, eu quero esse leite, paga no máximo X reais, onde você achar pode comprar. E aí, como é que eu gero fidelidade onde as IAs vão estar comprando? Essa é uma pergunta de milhões. Literalmente, né? Para a qual, enfim. Não, pergunta de bar, futurismo, Ari, não tem certo ou errado. Para onde a gente tem que estar olhando? Você vê que as empresas estão preparadas para isso hoje? Eu acho que nem as empresas, nem as pessoas. Mas a gente precisa começar a pensar cada vez mais nisso, né? Qual a IA que gerencia né, todo esse meu dia a dia e com quais empresas eu quero me comprometer antes de eu fazer o prompt ali. Eu quero produtos que não tenham crueldade animal, eu tenho empresas que não estão, né, com problemas reputacionais. Essa é uma decisão que o cliente pode tomar antes de tudo. Num treinamento do seu agente ali, e como que eu, como empresa, me diferencio baseado em o que as pessoas estão programando os agentes, né? Ou seja, é quase como o growth hacking, né, que a gente falava, agora vai ser hacking mesmo, né? Porque eu vou estar conversando com uma máquina do outro lado que vai estar comprando e eu preciso estar preparado. Meus dados precisam estar preparados, meus sistemas precisam estar preparados para serem acessíveis por uma IA. O meu posicionamento, o conteúdo que eu compartilho, tudo tem Exato. que ser Tem voltado que ser relevante para isso. para humanos e também para agentes, né? Porque agora as compras serão feitas de agentes. É meio... Exato. Não quero ser apocalíptico aqui não, mas meio é uma Black tendência... Mirror, mas já meio está Black Mirror, mas acontecendo. tá acontecendo, né? Então, assim, a gente já tem casos aqui, se não me engano, a Localiza, acho que no Brasil foi uma das precursoras que conseguiu colocar direto no chat GPT a possibilidade de você alugar carro, né? Então, assim, já tem... tudo bem que aí não é uma IA, tem um humano por trás, mas você pode treinar um agente que usa hoje uma LLM para tomar algum tipo de decisão, né? E executar, por exemplo, alguma compra. Então, acho que essa é uma tendência, né? Talvez para um segundo papo, né? A gente voltar aqui quando isso estiver acontecendo, isso estiver mais sólido. Vai ser para 100%? Com certeza não, né? Ainda é uma fração, vai ser uma fração muito pequena, mas eu acredito que isso vai se proliferar muito rápido. Sim, né? acho que as empresas precisam entender se elas estão falando de uma maneira padronizada, né? Ou até começar a trocar para definir esses padrões, né? Como as IAs vão se conversar, as features, né? Os agentes com os agentes, né? Na própria linguagem de IA deles. Exatamente. Isso. Eu queria, agora, para a gente encerrar e falar um pouco de carreiras. Assim, você fez uma trajetória, como eu já comentei aqui, brilhante. CRM é uma área, talvez para quem não conhecia aqui, acho que conseguiu entender um pouco mais, né, sobre o que lida, quais são as decisões de dia a dia. Que dica você daria para um profissional que está pensando aí que área seguir, quer se especializar, que tipo de profissional faz sentido, por exemplo, buscar uma carreira dentro do setor e principalmente que dica que você daria para as pessoas que querem ir para essa área? Perfeito. Acho que primeiro tem que gostar de pessoas, né? Comunicação ainda é sobre o ser humano, então gostar de pessoas eu diria que é a primeira coisa para você trabalhar com CRM, e gostar de dados. Então gostar de entender o mundo analiticamente, de compreender padrões, né? Então é para esse tipo de pessoa. Estudaria IA e estudaria... Total. Você, agora não tem como fugir do assunto, né? Você viu? Não tem como. E eu diria que é uma carreira muito bacana, é apaixonante e pode vir que a água está quentinha, que as empresas vão investir cada vez mais nisso, porque não tem iniciativa que dê retorno maior do que manter os clientes fidelizados. Muito bom. Boa. E para quem quer te acompanhar e seguir o seu conteúdo, as suas dicas, né? Quer saber mais sobre os desafios da carreira? Seus avanços, aonde que as pessoas te encontram? Ariana Lucas, no LinkedIn. Estou como gerente executiva de CRM. Boa. Me manda um oi lá, a gente pode trocar sobre CRM, enfim, conselho. Legal. Ari, muito obrigado, então, por esse bate-papo incrível, né, pelas dicas que você deu aqui. E vai ter parte 2, eu quero voltar quando a gente estiver aqui para falar sobre os agentes. CRM para agentes, né?
Agent Relationship Management. Ó, vou criar Já uma deu o sigla nova, nome, hein? já tá gravado. ARM. Registra. Vou registrar, hein, mano? Vamos correr para registrar antes de Vamos. lançar o episódio aqui. Obrigado, né? Obrigado por ficar aqui com a gente, viu? Obrigada pela troca, obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Tamo junto. E você que ficou aqui até o final, aprendeu o que é CRM, já está aplicando isso na sua empresa? Espero que sim. Se não está, corre que ainda dá tempo. Estude sobre como a inteligência artificial pode te ajudar a entregar mais personalização, maior fidelização dos seus clientes, conteúdo relevante, dicas incríveis aqui. Quer saber mais sobre isso? Manda um comentário aqui pra gente, manda uma pergunta lá pra Ariana, a gente faz chegar até ela. Vamos estender esse bate-papo e compartilha esse episódio também com mais pessoas para esse conteúdo aumentar o seu alcance e a gente levar conhecimento, que é o nosso objetivo aqui do Performa que Pode, levar conhecimento. Esse foi mais um Performa que Pode. Porque você pode performar. Valeu! Performa que Pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.